eu acho que ela perderia muito, sabe, porque ter um centro de línguas, dentro da faculdade de filosofia, eu acho que perderia com as proficiências, sabe, que os alunos não precisam sair de dentro da universidade para ir prestar uma proficiência em outro lugar. Tem tudo aqui, as provas são feitas aqui, tem os cursos que ajudam as pessoas a fazerem a proficiência. A gente atende alunos, atende docentes. Então, eu acho que sem o centro de línguas, os cursos, tudo, as monitorias, os alunos, a gente tem uma gama grande de estagiários e monitores, sabe, que a gente acaba eles acabam, sendo formados profissionalmente ali dentro. Então eu acho que isso é um grande ganho para a faculdade de filosofia. Meu nome é Eliane Vaz do Nascimento, tá? Eu tenho 62 anos, nasci em São Paulo capital. Moro na Casa Verde, na zona norte de São Paulo. Nasci no mesmo local e continuo no mesmo local. Da FEFELESH, eu sou há 33 anos. Eu trabalho no Centro de Línguas, que fica lá na Casa de Cultura Japonesa, né? Eu estou há 33 anos. O Centro de Línguas começou na, aqui na diretoria da FEFELESH, vim para cá, e depois passou para Letras e agora se encontra lá na Casa de Cultura. Então, antes eu entrei na USP com acho que 23, 22 anos, mais ou menos. E eu só estudava. Aí eu resolvi vir prestar um processo seletivo aqui, porque tenho duas pessoas parentes que trabalhavam aqui e falaram, você abriu um concurso, você está interessado? Eu falei, eu vou lá fazer, né? Mas eu não, só estudava. Aí eu vim conseguir. Eu estou na USP há 38 e no Centro de Línguas há 33. E o primeiro local que eu trabalhei foi na reitoria. Eu trabalhava na reitoria, na divisão de registros acadêmicos. Tá? Esse setor uniu com outro setor e eu fui para o protocolo da reitoria, que tem até hoje, né? E de lá eu vim para cá. Eu era auxiliar administrativo, né? Que era na realidade era uma outra nomenclatura que nós tínhamos na época. Mas depois, com algumas mudanças, ficamos como auxiliar administrativo. Então, eu fiquei nessa função enquanto eu estava na reitoria, tá? Por 4 anos, 4 a 5 anos. Aí, quando eu vim aqui para o Centro de Línguas, eu me tornei técnico para assuntos administrativos, né? E é onde eu estou até hoje. Então, eu trabalhava no primeiro que eu fui, eu separava fichas com os nomes dos alunos e essas fichas elas iam para ser, o que a gente chama hoje de digitar, não era digitalizada, era uma máquina. Eu nem fazia esses trabalhos, então eu não sei muito o nome da máquina, mas era uma máquina onde você mantinha aquilo por vários tempos, como tem até hoje no Arquivo Central, lá em cima da USP. Né? Então eu fazia isso, colocava as fichas em ordem, recebia diplomas, os diplomas das universidades, não sei se alguém sabe, mas diploma de todas as universidades, eles são registrados aqui na USP. Então eu trabalhava com isso, a gente recebia da Inhembi, de várias universidades daqui, não só de dentro de São Paulo, mas do interior também. Eram registrados aqui e depois eles vinham buscar para distribuir para os alunos. Pois é.
falar a verdade, eu gostava do protocolo, porque minha irmã trabalha lá, então, mas não era aquilo que eu não estava contente com isso, né. E aí foi indo, indo, eu vim aqui uma vez, porque o meu marido trabalhava aqui, o Alcides, e aí o Cícero, que na época era o chefe, ele era o assistente administrativo, sim, ele era assistente administrativo, e ou ele era o acadêmico, uma coisa assim, tá. Ele pegou e falou para mim, eu estava pelos corredores, né, aí eu estava querendo já sair de lá. Aí eu falei aí ele pegou e falou para mim: "Nós vamos, ter um centro de línguas aqui. Você não quer iniciar esse centro de línguas?". Então éramos eu e mais uma pessoa que também era da reitoria, era a Marisa, ela era tesoureira. Aí ele falou assim para mim: "Você não quer vir para cá? Né, vai iniciar, eu acho que é um trabalho legal, tudo". Aí eu falei: "Nossa, amanhã eu tô aí". E aí eu vim para cá. Era uma experiência nova, né, e eu também não estava me adaptando muito bem à reitoria não. Aí eu vim para cá, e daí foi onde tudo começou. Nós ficávamos no salão nobre, 2 pessoas com 2 máquinas de escrever, e aí as pessoas vinham, eu estava bem iniciando, então a gente queria saber qual era a intenção das pessoas, quais os cursos que elas que tinha maior demanda, né, então elas vinham, nós fazíamos, divulgação, elas vinham só até que aí a gente começou com 4 cursos, 2 de inglês e 2 de francês. Aí as pessoas começaram a vir, as aulas eram na Letras e a secretaria ficava aqui. Aí quando tinha defesa, defesa ou reunião: "Ah, não dá para vocês ficarem aqui, corre para lá, fica na outra sala". Então era sempre assim, né, porque nós não tínhamos um local fixo para ficar. Aí até que arrumaram uma sala pra gente e nós fomos para Letras. Aí na Letras o Centro de Línguas, a demanda foi muito grande, foi bem grande mesmo. Então mudou muito e para mim foi muito gratificante, porque lá, seria só aquilo, né, como é até hoje. Você não não tem muita, não precisa ter uma hiperatividade, você não precisa pensar muito, não que não pensa, mas você pensa, são coisas já, é isso, isso e isso. E quando eu vim para cá, não, sabe, porque eu me vi, num local onde eu teria que ter atitudes, onde eu teria que ter, eu teria que receber a pessoa, teria que conversar com a teria que recepcionar a pessoa, conversar com ela, né, e dar o feedback das coisas. Eu tinha um diretor que tinha um contato maior comigo, né, que foi o professor Ítalo, foi o primeiro diretor do Centro de Línguas. Então, tinha um contato direto com ele, eu comecei a digitar, que eu não sabia datilografar. Digitar não. Então, comecei a digitar, mexer a trabalhar com o computador, então eu fui ampliando o meu as minha as minhas as minhas atividades, né, e isso para mim foi muito bom mesmo, sabe. Eu ter uma responsabilidade do local, né, e para mim foi muito bom mesmo. Sim, então, como eu disse, nós fazíamos, datilografava. Ainda fui para lá com o único local as que tinha um computador era aqui na informática. Então, às vezes, eu tinha que descer para fazer alguma coisa, mas eram máquinas de escrever. E aí, se você for lá no Centro de Línguas, tem uns 300, 400 ou mais, eu nunca contei, de certificados que eu
digital, porque eu datilografava, e aí tinha que datilografar frente e verso. Nós não tínhamos xerox, a xerox era a xerox da biblioteca. Então tinha que pegar o material que as professoras deixavam lá, tirar a cópia na biblioteca para depois deixar lá para as professoras pegarem. As professoras que estavam lá eram duas de inglês, duas de francês. Elas eram, não é categoria docente, elas são categorias educadoras, categoria educadoras mas na classificação de funcionários. Lembro, quem estava lá era Maria Faquin, professora Maria Faquin, Valquíria Montemor, que depois estava lá no DLM. De francês eram a professora Vera Belmont e a professora Norma. Eram essas quatro. Isso. E eram as quatro. E aí nós tínhamos um leitor de italiano, que eu também não me lembro o nome agora, e, começou a funcionar assim. Mas a maior demanda sempre foi o inglês, que era o inglês para leitura e entendimento de texto, que era chamado de instrumental. Era o instrumental, é o inglês como um instrumento de trabalho, né? E agora no novo letramento, agora é inglês para leitura. Tanto no inglês, não só inglês, né? É, ou inglês ou francês para leitura, tá? Nós fomos para a Casa de Cultura Japonesa. Antes de tudo, antes de nós irmos para lá, houve o que aconteceu. O diretor da faculdade, professor, acho que era o Francis Albert, ele chamou a diretoria do centro, que na época era o professor Reginaldo, e falou: olha, vocês têm. A Casa de Cultura está vazia e vocês podem pegar algumas salas lá na Casa de Cultura, né? Aí o professor Reginaldo da época, ele foi lá e instalou algumas coisas lá. Nós temos duas salas, na realidade três salas lá. Tem a sala que hoje é da secretaria, mas não era da secretaria, era uma sala onde as professoras se reuniam antes da secretaria. A secretaria continuava aqui na Letras e lá ficavam os professores de japonês e as professoras de português, porque o inglês sempre foi aqui na Letras, né? Então elas acabavam ficando lá. Aí ele falou: vocês podem pegar. Aí ele pegou algumas salas, aqui continuava crescendo muito, né? Muito, e a gente chegou a ter muitos monitores dando aula, estava crescendo, o centro estava crescendo. Aí, em 2008, nós recebemos a notícia de que teríamos que ir para a Casa de Cultura. Por quê? Porque aquele corredor era a sala 263 no prédio de letras. Aquele corredor todinho da 260, ele iria se transformar em laboratórios. Então nós teríamos que desocupar aquela sala para que era uma sala minúscula, onde tínhamos ali umas 10 pessoas, mais ou menos, e duas secretárias. Aí mas sim, vamos ter que ir. Aí fomos lá na Casa de Cultura, fizemos tudo que tinha que fazer, tiramos as professoras de lá, jogamos em outra sala, então foi tudo esquematizado antes da gente ir para lá. E aí a secretaria toda mudou para lá. Com isso, o espaço ficou bem melhor, bem melhor. Pudemos ter máquina de xerox dentro da sala, mais monitores e estagiário. Na época, nós éramos em duas secretárias, eu e a Alzira, né? E nós fomos para lá e o restante era estagiário, porque a gente não conseguia dar conta de tudo que tinha que fazer lá, né? Era diretoria, monitor, eram os docentes, então era um grande
Era enorme. Tinha as monitorias, nós tínhamos, quando nós fomos para a Casa de Cultura, foi uma mudança assim mesmo, sabe? Quando você muda de casa mesmo, com caminhão de mudança, com essas coisas todas. Aí, quando nós tínhamos em média lá, quando nós fomos para lá, chegamos a ter 65 monitores, que esses monitores ministravam aulas, né? E era uma ministrava aula não só na letras, na Casa de Cultura e também HU, tínhamos, era uma, sabe assim, era muito, uma demanda bem grande, e sempre na área do inglês, né? Mas as outras línguas também tínhamos demanda, né? E então, aí quando a reitoria veio e disse que nós não podíamos, nós não, né? O geral da a universidade toda não poderia, os monitores não poderiam mais dar aula, porque isso fere o estatuto da universidade, né? Então, o que houve? Houve o deslocamento de todos os estagiários, não de estagiários, dos monitores, porque eles não podiam mais dar aula, e aí ficou-se só com os educadores mesmo. Tínhamos 13, nisso foram colocados mais educadores, né? Tínhamos 13 educadores, português, a Paola, de inglês nós temos 4, a Ângela, a Priscila, a Nívia e a Ana Silvia, 4, mas nós tínhamos mais 2 que já foram embora, aposentaram. De francês nós tínhamos a Vera, aí a Regina, tínhamos a Regina também. De francês nós tínhamos a Vera, e de português tínhamos a Beth e a Paola, eu já falei delas, mas é a Beth e a Paola. A Beth Salum, que é filha do professor Salum. E aí foram aposentando, hoje nós temos 7. Isso, tinha o espanhol, que era com a Larissa, coordenado pela professora Maite, e tinha o italiano também. Nós tínhamos italiano que era um leitor do consulado que dava essas aulas. Então era bem, também era muito procurado também, sabe? Porque assim, os nossos cursos lá, eles são pensados na necessidade dos alunos. Então, todo mundo que faz lá gosta muito. Não, não tinha nem, sabe assim, aquela cabeça que a gente nem, eu sei, eu só vou estudar e não vou fazer mais nada da vida e tudo bem e não tinha nenhuma, né, assim, eu sabia que eu queria trabalhar, mas eu não queria não, eu sabia que eu tinha que trabalhar e tinha, só que eu não tinha aquela preocupação, né, de, ai, preciso arrumar um emprego logo, né? Então foi, na realidade, eu sempre falo para todo mundo, a USP foi meu primeiro emprego, meu primeiro tudo. Então, naquele momento, para mim, eu lembro que aos 15, 16 eu tinha vindo até a USP, até mesmo porque as escolas que eu estudei, os professores sempre falavam, né? Acho que todos os professores, a maioria, sempre fala da USP, das chances que a USP dá às pessoas, né? E eu já tinha vindo na escola de educação física, porque na época eu jogava vôlei, e uma das professoras ela fazia aula aqui e nós íamos buscar umas bolas. Então eu conheci a USP assim, da educação física para lá. Então eu já conhecia, mas a expectativa de eu vir fazer, falar a verdade para você, eu vim fazer. Não, não tinha, achei que, como eu disse para vocês, achei que eu nem não iria passar, né? Eu falei, eu vou fazer, mas eu acho que e foi uma época onde entrou muita gente na USP, sabe? Muita mesmo. Abriram um concurso assim, como abriram dessa vez um concurso grande, né? Foi um concurso bem grande.
mas era para trabalhar na reitoria. Não era para trabalhar nas unidades, era para trabalhar na reitoria. Na reitoria, o agrupamento de pessoas era melhor. Por quê? Porque a gente trabalhava entre várias pessoas, então a gente estava todo mundo no mesmo local de trabalho. Então, se tinha um contato maior, se saía mais, ficava uma coisa mais pessoal, assim, sabe? Quando eu vim para cá, só trabalhávamos eu e a Marisa, que ela era tesoureira da Marisa, ela era tesoureira da reitoria e ela veio para cá também. Marisa Corbioli Costa. Ela veio para cá e nós duas é que começamos o Centro de Línguas, né? E éramos só eu e ela. Eu já estava, quando eu vim para cá, eu já estava casada e já tinha uma filha de 3 a 4 anos que estava na creche central da USP. E assim, eu não tinha muita vida social entre as pessoas daqui, até mesmo porque aqui é dividido por salas, então é mais difícil da coletividade, né? É só na hora do almoço que a gente consegue conversar com as pessoas, ou só na Copa, então não dá para você entrar lá numa daquelas salas e sentar e conversar. Então cada um ficava no seu local de trabalho, mas sempre me dei bem com todo mundo, né? As festas que tinham aqui, a gente, às vezes eu participava, mas eu já tinha uma vida mais, quando eu vim para cá, eu já tinha uma vida mais de casada. Lá eu tinha uma vida mais vamos, vamos, agora vamos, então era assim, né? Agora, quando eu casei, já não era assim. Olha, tem as preocupações da vida, né? Que filhos para cuidar, então já não era mais tanto assim, era daqui para casa e de casa para cá, né? E coisas de família. É, é onde você fica mais junto com a sua família, né? Então, era assim. Frequentava o CPU USP, frequentava assim até levava minhas filhas de lá para brincarem, né? Mas eu frequentava, eu jogava. Eu sempre gostei de esporte de equipe. Então, às vezes eu ia lá, mesmo que era só a gente, eu pegava uma bola de basquete, ficava brincando lá, ou de vôlei, coisa assim. Mas eu ia bastante. E as minhas filhas, uma fez judô aqui no CPUSP e a outra fez ginástica olímpica, né? A mais velha fez ginástica olímpica e a mais nova fez judô. Elas fizeram. Então eu tinha um fluxo bom aqui dentro, né? Eu almoçava, eu jantava aqui dentro antes de ir embora, porque como moro longe, né? Então às vezes a gente já fazia tudo aqui, já dava banho, porque era mais fácil eu fazer aqui, já chegar e dormir, do que às vezes eu ir para casa e fazer tudo isso. Então a gente saía da creche já com banho tomado, porque elas tomavam banho aqui. A gente ia para o restaurante central, elas tomavam banho ali, jantavam ali, e depois a gente ia para casa. Para ir para minha casa de ônibus, eu não tinha carro, eram 2 horas. 2 horas. Então era mais fácil eu já adiantar as coisas aqui, chegar em casa, e ter que fazer tudo isso novamente, né? Olha, vir trabalhar para a faculdade de filosofia, de faculdade de filosofia, letras e ciências humanas da Universidade de São Paulo, impactou bastante na minha vida, bastante mesmo. Foi onde eu consegui eh, ter melhorar todo o meu conhecimento, sabe? Conhecimento que a gente, de coisas que já passaram, de coisas que estão por vir, de coisas que, sabe, assim, foi muito, muito, muito bom mesmo para mim vir trabalhar aqui um dos fatos que eu posso falar para você foi o fator de hoje eu amo informática.
E o fator de eu ter saído de uma máquina de escrever para a informática, para mim isso foi muito bom. Então, hoje eu já consigo mexer com ChatGPT, eu consigo instalar alguma coisa que precisa, eu, usar Drive, porque tem muita gente que não gosta, né, usar os drives do Google. Então isso para mim foi assim, que eu não sei se na reitoria, que também foi um tempo bom, eu fosse ampliar tanto assim meus conhecimentos. Então para mim foi muito bom mesmo. Eu sou negra, né, e vocês sabem que a gente sempre tem alguns preconceitos, as pessoas às vezes têm algum preconceito, né. E foi interessante porque eu estava no centro de línguas, uma pessoa ligou para mim, ligou no centro de línguas. E a pessoa ligou perguntando sobre os cursos. E como eu já estava lá há 15 anos, né, e as pessoas ligavam, e eu comecei a falar para a pessoa para que que servia o curso. Comecei a dar toda a informação, toda. E trabalhávamos eu e a minha amiga, eu negra, minha amiga branca. E aí eu comecei a dar toda a informação para a pessoa, passei, aí a pessoa me agradeceu, falou: "Nossa, que excelente, eu posso passar aí para ver como é que funciona?" Eu falei: "Pode, pode vir aqui, pode me perguntou meu nome". Eu falei: "Não, tudo bem, pode sim, pode vir sim, eu te atendo, se você ficou ainda com dúvidas, eu", né. E aí, essa pessoa veio. E estávamos nós 2 sentadas. Nós tínhamos eu ficava na direita e ela ficava na esquerda, 2 mesas. E essa pessoa entrou na sala e já se dirigiu a ela: Eliane, tudo bem?". Aí a minha amiga falou: "Não, Eliane é ela". Sabe quando você olha no semblante da pessoa e a pessoa se sente decepcionada, né, ou mesmo assim: como é que você sabe tudo isso?", né. Aí ela pegou, sentou na minha mesa, mas assim, ela desconcertadíssima, sabe. E eu atendi ela como eu atendia todo mundo e como eu falei com ela no telefone, entendeu. E não tinha um porquê eu fazer diferente, né. Mas a cara de decepção dela foi marcante, bem marcante. Isso é uma das coisas que passei, né. Mas já teve aluno que foi lá, chutou a porta. Já teve aluno que vocês não têm noção. En Quebrou o pau por causa de uma prova de proficiência, então que ele queria já tivemos também pessoas da faculdade de direito, porque você sabe com quem você está falando, né, então inúmeras coisas, né. Mas a mais marcante para mim foi isso, tanto é que eu sempre repito para as pessoas isso, sabe. Mas eu não me intimidei, não tinha porquê, era o meu saber, né, eu era letrada no que eu estava falando. Então, eu não tive nenhum problema, eu só comentei com ela depois, ela: "Não, mas isso é normal", porque eu falei: "Não, não é normal". Eu falei: "Não é normal". "Não, eu sou nordestina, eu também sinto isso". Eu falei: "Não é igual, é diferente, bem diferente". Mas o que mais me marcou mesmo foi isso. Mas do restante, para mim eu levanto cedo e venho para cá com o maior prazer mesmo, sabe. De estar lá dentro do centro de línguas, de estar, eh, lidando com pessoas, cada um com os seus problemas, cada um com as suas particularidades, então para mim é muito gratificante. Pretendo sair logo, mas não logo, né. Pretendo sair, lógico, porque já estou com mas o que eu puder ficar aqui, eu vou ficar. Eu conversei com a minha diretora, a atual diretora, que é a professora doutora Heloísa Albuquerque Costa, e nós vamos fazer isso
dentro do centro de línguas, tá? Eu pedi para ela para que eu resgate toda a memória do centro de línguas, sabe? Tudo que isso. É, bem isso, aproveitar enquanto eu estou aqui para eu fazer esse resgate todo, toda a documentação, tudo que aconteceu. Eu até uma vez falei para uma das professoras, né? Eu falei assim, eu não lembro qual foi a professora, eu falei, ai, o dia que eu sair daqui, o dia que eu sair, eu vou escrever um livro sobre o centro de línguas. Aí ela falou, ah, por que que você não escreve? Eu te ajudo, tal, não sei o que. Eu falei, sim, mas eu tenho que sair daqui, porque senão as pessoas vão me bater. Eu acho que ela perderia muito, sabe? Porque ter um centro de línguas dentro da faculdade de filosofia, eu acho que perderia com as proficiências, sabe? Que os alunos não precisam sair de dentro da universidade para ir prestar uma proficiência em outro lugar. Tem tudo aqui, as provas são feitas aqui, tem os cursos que ajudam as pessoas a fazerem a proficiência. A gente atende alunos, atende docentes. Então, eu acho que sem o centro de línguas, os cursos, tudo, as monitorias, os alunos, a gente tem uma gama grande de estagiários e monitores, sabe? Que a gente acaba, eles acabam, sendo formados profissionalmente ali dentro. Então, eu acho que isso é um grande ganho para a faculdade de filosofia, porque eles não estão ali só para fazer um trabalho, um trabalho administrativo. Eles estão ali, eles estão fazendo trabalhos acadêmicos, sabe? Coisas que vão, que vai ser bom para a vida deles quando eles saírem da universidade. Nós já tivemos estagiários de lá e monitores, estou falando da minha parte, tá? Que foram trabalhar na Google, que trabalham hoje no Google, que trabalham na Vogue, sabe? Porque tiveram uma formação da qual eles puderam amadurecer e fazer o trabalho que eles fazem hoje. Então, eu acho que o Romário, sim, o Romário é nossa, um excelente professor, sabe? Ele era monitor da professora Ângela, que é de inglês, e ela fez uma formação com ele muito maravilhosa. Assim como todas as professoras que tenham estagiários ou monitores fazem uma formação acadêmica com eles, sabe? E isso é muito importante na hora de você entrar para dentro de sala de aula, né? Hoje ele está nos Estados Unidos, sabe? É, fazendo intercâmbio e usando aquilo que ele aprendeu. Como tem alunos que você, se você vê, se você tem alunos que vão lá, ah, eu não sei nada de inglês, eu não... Nossa, e a aula que nós temos lá são aulas de nível um ou 2 ou 3 de inglês ou de leitura, eles sempre os alunos voltam lá para relatar. Olha, eu agradeço muito porque hoje eu estou fazendo estou indo para fora do país, hoje eu estou lendo muito melhor. Eu terminei a minha tese, terminei meu doutorado e fiz dediquei algo ao centro de línguas. Então, sabe? Então eu acho que perde muito. E talvez as pessoas não saibam assim muitas coisas do Centro de Línguas. E eu acho que é legal conhecer, sabe? Saber o que realmente, o que que passa. Então, eu acho que a faculdade perderia bastante se não tivesse um centro de línguas. Não, então, eu acho que é o trabalho da equipe. É o trabalho da equipe, todos os professores e os docentes que estão ali no centro de línguas, eles trabalham muito. Pode não parecer.
às vezes, né, para quem está de fora, mas eles trabalham muito, eles se dedicam muito, sabe. Os docentes na parte de eles são coordenadores das áreas. Então, o pessoal que trabalha lá, isso eu gostaria de deixar bem ressaltado mesmo. É uma equipe que trabalha Uhum. com amor mesmo, sabe, se dedicando, valorizando o aluno, valorizando as pessoas que trabalham lá com a gente, né, os estagiários e, sabe, os estrangeiros, porque a gente tem aula de curso português para estrangeiros, sabe. Uhum. A gente trata muito bem, tem os alunos que que só tem cursos remotos também a gente tem. Então isso, eu acho que é o trabalho em equipe mesmo que eu gostaria de ressaltar, sabe, aquele trabalho mesmo que alguns acertos sempre, né, sempre tem, não vou falar que é perfeito, mas o trabalho é muito grande Uhum. mesmo.